Com os mercados praticamente inalterados, vamos só verificar já agora quais são os títulos com maior liquidez neste momento. Se colocarmos aqui em termos de variações superiores à média em termos de liquidez, teremos aqui uma ALD 25 com 3.25, isto no S&P, uma FedEx com quase 6%. Se olharmos apenas para a variação da liquidez neste momento, comparativamente com as 20 anteriores sessões, não há assim nada de transcendente ou nenhuma novidade. Relativamente ao Nasdaq 100, poderemos ter aqui uma Adobe ou Netflix. Vamos ver aqui também em termos de valor quais estão a ter mais impacto. Efetivamente, em termos de volume transacionado, volume, quantidade de vezes preço médio de ação, a Apple, Netflix, Facebook. Vamos voltar aqui a pôr o S&P. Uma pelada mais negativa, Procter & Gamble. Há bocado já vimos a Netflix. A Wells Fargo continua aqui um bocado de supressão depois daquele evento relativamente à questão da abertura de contas de clientes. O mercado praticamente parado a aguardar o que é que possa acontecer, que movimento possa existir relativamente ao movimento da Fed. Neste momento, a probabilidade de haver aqui uma alteração da taxa de juro continua praticamente inexistente e o mercado mais a atribuir algum peso às palavras que possam sair do discurso na conferência de imprensa da senhora Yellen e que terá lugar às 19h30. Para já vemos aqui algum movimento no DAX, no S&P, tirando isso, nada mais. Quando faltam quase 1 minuto e meio, o euro-dólar praticamente inalterado, o cable idem. Relativamente ao dólar iene, vale a pena acompanhar que vem quase dos 102,50 para os 100,5, 100,75, 100,85, com o anúncio de estímulos por parte do Banco do Japão relativamente à economia, à sua economia nipónica. Isto aqui fortaleceu mais, ou permitiu uma apreciação do iene japonês face ao dólar, que também, vamos ver mais à frente, se encontra muito próximo aqui de um suporte que ao longo deste ano tem estado, já teve diversas tentativas de romper, que se figura próximo dos 100 ienes por cada dólar. Se olharmos para os mercados emergentes, também será interessante verificar que o Bovespa neste momento perde 0,18. Os mercados emergentes que são dos teria mais a perder o movimento da taxa de juros. Portanto, não havendo movimentos da taxa de juros, basicamente o mercado ficaria nestes níveis. Falta aproximadamente 15 segundos para o anúncio. Estamos a ver aqui algum movimento no euro-dólar, vemos aqui alguma apreciação no dólar face ao euro e relativamente à libra, relativamente às ações praticamente inalterado no mundo. Ok, deve estar a sair. Ok, acabou de sair. Mantiveram as taxas de juro, porém há aqui uma referência que é, vamos partilhar convosco. Ok, a Fed decidiu manter a taxa de juro até que haja mais evidências sobre a evolução da economia. Poderá aumentar a taxa de juro caso haja indícios mais fortes da robustez da sua economia. Estamos sempre a ter aqui novidades, isto vai movendo. Vamos só olhar outra vez para a evolução do mercado, se calhar vale a pena ver se temos aqui alguma volatilidade, temos mais aqui algum movimento no euro-dólar,
Temos aqueles spikes habituais que se verificam aqui nestes momentos, mas relativamente ao S&P temos alguma recuperação, está a ganhar 5.6, o Dow ganha 50 pontos, Nasdaq 10 pontos, basicamente nós estamos muito afastados dos níveis iniciais. Temos aqui alguma reação também no DAX, nos futuros DAX, a fazer máximos próximos do meio-dia da sessão de hoje. Basicamente o S&P a caminhar para os 2.150 pontos, o euro-dólar inalterado, basicamente quase tudo em linha, sem nenhuma referência para já, ou algo a destacar. A Fed, dentro daquilo que é o relatório da Fed, ou que suporta esta decisão para já, antes de haver a reunião também da conferência de imprensa das 19h30, para já a Fed mantém as taxas de juros inalteradas, mas sinaliza que uma subida da taxa de juros em 2016, portanto neste ano, ainda é possível. É isso que está a figurar no statement da Fed. Eles dizem que o comitê considera que um caso para um aumento da taxa de juro aumentou essa probabilidade, mas serão necessárias mais evidências que suportem para já o movimento da taxa de juro em subida. Provavelmente mais notícias serão necessárias, ou poderemos ter mais alguma evidência. Vamos só, quando é que poderá haver uma subida da taxa de juro, vamos só olhar para aqui o calendário novamente. Teremos as próximas reuniões agora a 2 de novembro e depois a 14 de dezembro. Provavelmente, como vimos há bocado, naquelas probabilidades implícitas aos Fed Funds, provavelmente seria, aqui já passamos, há bocado vínhamos 24 ou 26% relativamente a setembro, agora para a reunião de 2 de novembro esta probabilidade passa para 36.4 e para dezembro para 61.6. Para dezembro, provavelmente, o mercado a posicionar-se mais nesta perspectiva, neste calendário, para poder haver um aumento da taxa de juros. O S&P não consegue para já negociar próximos 2.150 pontos. O futuro do DAX a fazer aqui alguma evolução. O euro-dólar também praticamente inalterado. Vamos só observar aqui um bocado, vamos só observar também o mercado de dívida. Nos Estados Unidos, a 10 anos, estaremos próximos de 1.68% na taxa de juros implícita à dívida soberana dos Estados Unidos. Vamos recuar um bocadinho mais para os 5 anos, aí estamos a 1.20 e na maturidade mais curta, 2 anos, estaremos nos 0.78,7. Curioso ver que na Europa, tirando a Inglaterra, que está próximo dos 10 básicos, as taxas de juros estão todas negativas nos 2 anos. Nos 5 anos, aqui apenas algumas economias, nós já começamos a estar com 2%, e nos 10 anos, que é mais indicativo e mais fulcral, provavelmente aqui mantemos mais ou menos os níveis a que estávamos a referir há bocado. Mercado praticamente inalterado após o anúncio da manutenção da taxa de juro, em que a Fed sinaliza a possibilidade de haver mais um movimento este ano, caso os dados suportem, né, esse cenário ou esse movimento. Vamos só também ver aqui um bocado, fazendo aqui algum tempo, cumprindo aqui algum tempo até às 19h30, vamos só olhar aqui para alguns indicadores e alguns dados, alguns de vocês que acompanham mais de perto. Em termos de year-to-date, isto é, o resultado acumulado de cada um dos índices desde o início do ano até ao momento,
podemos verificar que para o investidor europeu ou dentro da zona euro, a maior parte da rentabilidade na Europa é negativa, sendo o pior desempenho aqui relativamente à bolsa italiana. Seguindo o IBEX, depois o PSI 20, como já vamos ver, e mesmo a bolsa britânica, que tem um ganho em libras de quase 9,5%, descontando para euros, atendendo à depreciação da libra face ao euro, é uma perda de 6%. O mercado norte-americano é que transaciona aqui com algumas valorizações. Em dólares, o S&P quase 5%, convertendo para euros 2,08%. Já agora, vamos só ver então o PSI 20. A desvalorização do PSI 20 andará entre o pior desempenho da Itália e relativamente a perda do mercado espanhol. Estamos aqui a perder 14,7%. Vamos também ver já agora as valorizações acumuladas por parte de alguns índices. Se olharmos para o Price Earning, podemos verificar que estes valores estão um bocado explosivos. Se calhar vale a pena olhar mais numa perspectiva de estimativas, e aqui provavelmente poderemos estar com dados mais próximos, valores estimados, mas com mais próximos da realidade. E aqui verificamos que efetivamente o S&P está com 18,28, seguido do FTSE, o Nikkei, e aqui numa perspectiva mais, vamos dizer, carregando um menor prémio ou mais próximo do seu fair value, temos aqui o DAX com 13,5, o Eurostock 50, 14,44, o CAC 14,5, 15. Portanto, aqui estamos a ter estimativas baseadas também nos resultados por ação atualizados dos últimos trimestres. Em termos do Price to Book Value, aqui também valida a métrica ou o múltiplo do Price Earning, em que verificamos que está no S&P, está com múltiplos mais elevados quando comparamos, por exemplo, com o PSI 20, com o IBEX. E se conjugarmos então a perspectiva do Dividend Yield, portanto, vamos verificando que as bolsas, os índices de ações que comportam um menor prémio ou algum desconto, lá está presente um Dividend Yield superior relativamente aos restantes índices. Mais ou menos validar um bocado a perspectiva de evolução, em que podemos dizer que neste momento provavelmente há aqui um conjunto de índices que não estão tão baratos ou poderão já comportar aqui algum prémio. Vimos as obrigações, podemos dar aqui também, podemos verificar já agora aquilo que o ponto em que o mercado se encontra. Neste momento fazemos mais uma atualização, verificamos que o S&P estará próximo do máximo desta sessão, o S&P, Nasdaq, o DAX a fazer aqui alguma correção, e vemos que o euro-dólar está a fazer aqui temos aqui alguma subida, provavelmente uma depreciação do dólar face ao euro. Também se verifica o mesmo aqui relativamente ao Libra, e se colocarmos no dólar yen também vamos ter a mesma referência. Vamos ver só na sessão de hoje. Ok, e vemos aqui, estaremos próximo dos mínimos desta sessão, e já agora aproveitamos para correr um bocado esta perspectiva. Portanto, basicamente podemos ir verificando que o dólar yen tem vindo a fazer máximos mais baixos e neste terceiro trimestre tem suportado próximo dos 100 ienes por cada dólar, e provavelmente esta linha de tendência tem estado a funcionar perfeitamente, tem estado a balizar possíveis subidas. Provavelmente tudo parece indicar aqui
parece estar aqui a validar um rompimento dos 100 ienes por cada dólar. Agora aproveitamos e verificamos também como é que está a evoluir o euro-dólar nesta perspectiva, e aqui unindo aqui um conjunto de alguns mínimos, provavelmente poderíamos estar, a ideia é olhar mais para este segmento, poderemos ter aqui na parte superior a linha de uma linha de tendência descendente e balizada aqui na parte inferior do gráfico uma linha de tendência ascendente. Na prática estaremos aqui a formar um triângulo simétrico. Portanto, carece aqui de um movimento mais forte fora desta linha para poder validar aqui o próximo movimento. Neste momento encontra-se com alguma neutralidade. Se olharmos para a Libra-dólar, para o cable, aqui também podemos verificar que depois, após o Brexit, ele veio quase 1.50 para 1.30. Estaremos provavelmente muito próximos dos mínimos de 31 anos. Para obtermos estas cotações temos que remontar a 84, 85, para ter aqui uma perspectiva de como é que o cable tem estado a evoluir. Portanto, muito longe daquilo que foi o conflito das Falklands ou propriamente também a crise com os mineiros britânicos. No global, aquilo que importa é, vamos fazer mais uma atualização do mercado e ver como é que estamos neste momento. Vemos aqui alguma recuperação por parte do euro-dólar, por parte do libra-dólar, o dólar a depreciar e no movimento mais construtivo vemos aqui as ações, o S&P a valorizar nos 2.153 pontos, com uma subida de 13 pontos, e o Dow Jones quase 100 pontos de valorização apenas nesta ação. Portanto, estaremos aqui a registrar para já os máximos da ação de hoje. O Nasdaq, portanto, também vai fazer aqui alguma recuperação muito próximo dos níveis de abertura, e aqui temos o Bund. O Bund aqui, quando sobe, cada vez que a cotação do Bund sobe, reflete aqui também uma menor probabilidade de subida da taxa de juros, neste caso relativamente à Europa. Vamos utilizar aqui os Treasury Notes, portanto a dívida a 10 anos do mercado norte-americano. Portanto, também estaremos aqui a níveis próximos dos máximos desta ação, o que reflete, se a cotação está a subir, reflete uma taxa de juros, uma probabilidade de taxa de juros mais baixa. Os investidores não estarão a acreditar aqui numa subida da taxa de juros, pelo menos no curto prazo. Aproveitamos também, vamos observar como é que está a evoluir o preço do crude. E aqui podemos verificar que também se encontra aqui numa zona em que tem sido suportada por esta linha. Portanto, entre os 40 e os 50 dólares poderão, como podem ver aqui, poderão estar a limitar este movimento por parte poderá estar a limitar neste momento aqui esta evolução. Também, tal como o euro-dólar, verificamos que provavelmente carece aqui também de alguma... Ele necessita de quebrar um destes, ou esta linha de resistência, ou esta linha de suporte, para ter aqui um movimento que pudesse validar. Se olharmos aqui para o RSI, ou a sua evolução face à média móvel, há aqui um sinal, provavelmente, de compra que carece de alguma validação. Se olharmos para o estocástico lento, também temos aqui algum sinal. Vamos ver, provavelmente poderemos ter aqui um movimento tipo duplo V, 1, 2, em que provavelmente vem testar novamente aqui esta linha de
resistência, vamos ver, é onde é que o próximo máximo se pode figurar. Os dados de hoje validam uma valorização, uma subida. Se olharmos para aquilo que são se observarmos a variação dos estoques, os anunciados, há aqui algumas variações bastante negativas. Aqui nos inventários de crude esperava-se um aumento de 3.361 mil barris e foram 6.000 e foi uma quebra. Aqui na capacidade de refinação também foi uma variação negativa, portanto no global baixaria aqui, afetaria a oferta de crudo. Isto favorece mais a evolução do preço do crudo. A evolução do dólar iene tem sido atípica desde o final do ano passado, início deste ano, e provavelmente poderá se manter nessa perspectiva. Se olharmos aqui para observações diárias, principalmente se nos concentrarmos nesta linha, de resistência, podemos ver aqui um canal. Se nos focarmos entre o segundo trimestre e o final do terceiro trimestre que está a decorrer, olhando para estes 6 meses, provavelmente poderemos ver aqui uma tendência descendente. Este canal tem estado a funcionar com máximos mais baixos, mínimos mais baixos. Provavelmente aqui a quebra do 100 poderá condicionar depois uma visita aos 98. Portanto, nós teremos aqui um carry trade a funcionar em linha com os mercados acionistas. Muitas vezes acontecia os mercados acionistas apresentarem valorizações e os carry trades como dólar yen, libra yen, euro yen funcionarem no mesmo sentido. Como já temos visto, apenas o mercado norte-americano tem estado a funcionar no sentido da subida, então não tem acontecido com os outros índices. Provavelmente os carry trades não estão a funcionar com a mesma objetividade e como observamos em exercícios anteriores. Aqui provavelmente a maior tendência é continuarmos a fazer este movimento de testar o limite superior com uma cotação mais baixa, limite inferior também com cotação mais baixa, fazer a recuperação. Provavelmente estamos a continuar para um trader mais disciplinado. Para já não vai antecipar nenhuma quebra desta figura e manter-se-á nesta perspectiva. Provavelmente haverá aqui uma quebra do 100 e provavelmente depois do teste aos 98, 97, 98, haver aqui alguma recuperação. Faltarão aproximadamente 11 minutos para a Sra. Yellen iniciar a conferência de imprensa. Faríamos aqui uma breve pausa e retomaríamos quando iniciasse a conferência de imprensa, onde vamos procurar alguns indícios nas palavras da Sra. Yellen que permitam ter alguma perspectiva sobre a evolução da taxa de juros em 2 de novembro ou então em dezembro. Provavelmente poderemos ter aqui alguns apontamentos, vamos ver o que é que possa sair. Portanto, vamos fazer uma pequena pausa e retomaremos dentro de aproximadamente 5, 7 minutos.
Quando faltam quase 2 minutos, 1 minuto e 3 quartos para iniciar a conferência de imprensa, vemos aqui o S&P a aliviar dos máximos, o Nasdaq também, o futuro do DAX praticamente volta aos pontos em que se encontrava antes, o euro-dólar também depois de fazer máximo próximo de 1,12, volta para próximo de 1,1170, a Libra idem, e temos aqui o dólar iene praticamente imutável. Se olharmos para a evolução do ouro, valerá a pena sempre ter aqui uma outra perspectiva. Verificamos que ele mantém-se praticamente imutável, sendo que esta linha de resistência se mantém e provavelmente este suporte também se mantém praticamente inalterado. Vamos só ver também aqui relativamente à prata, se valida estes valores. Basicamente aqui já estaremos a evoluir numa perspectiva de um canal ascendente, mas também poderá estar limitado aqui por esta linha de tendência descendente. Portanto, o movimento também pode estar algo limitado. Aqui vamos só voltar aqui um pouco atrás, valerá a pena partilhar convosco aqui alguma da informação e é interessante verificar, por exemplo, que dentro dos membros, dos governadores dos bancos regionais, das delegações regionais da Fed, as perspectivas para 2016, neste momento relativamente à evolução do PIB, estamos com 1,8%, em junho de 2015 estimava-se 2%. Relativamente a 2017 mantemos mais ou menos inalterado e relativamente a 2018 também. Relativamente à taxa de juros, também vale a pena destacar aqui este facto que era em junho, a anterior estimativa era 4,7% e agora subimos para 4,8%. Para 2017 mantemos igual em 4,6%. Ok, começou entretanto o discurso da conferência de imprensa da senhora Yellen. A conferência de imprensa iniciou. É interessante ver que no relatório da Fed as eleições presidenciais não constam como um evento passível de impactar a evolução da economia. A senhora Yellen diz que a corrente política vai mover a economia, permite que a evolução da economia atinja os objetivos da Fed, como estabilidade de preços e pleno emprego. Portanto, um discurso construtivo e positivista para já relativamente à estabilidade de preços e à manutenção do pleno emprego na economia. Falávamos há bocado, há aqui algumas revisões em baixa sobre as perspectivas de evolução, quer da taxa de desemprego que aumentou 1/10 e relativamente à evolução da economia, há aqui algumas acelerações em 0,2 relativamente a 2016. Relativamente já agora também à evolução dos preços, a anterior expectativa em junho estimava-se uma taxa de inflação de 1,4 e neste momento temos uma inflação de 1,3. Apesar de se estimar que para 2017 ela suba para 1,9. É interessante ver aqui as perspectivas, como elas modificaram entre a reunião de junho e esta de setembro. A senhora Yellen diz que as medidas para o mercado de trabalho ainda apresentam as folgas apresentam uma pequena variação, portanto, ainda há algumas folgas no mercado de trabalho, mas que não serão tão relevantes. É interessante ver que o S&P está praticamente inalterado neste momento, face às 19 horas. A Fed refere que deseja manter
deseja ver também algumas realizações dos seus objetivos para poder poder alterar a atual política monetária. Assistimos neste momento o euro-dólar a fazer mínimos, vemos aqui alguma apreciação do dólar relativamente ao dólar e à libra e também relativamente ao iene, vemos aqui alguma apreciação por parte do dólar-iene para quase próximo dos 101, quando esteve a negociar quase abaixo dos 100,40. O discurso continua muito próximo da estabilidade de preços e do pleno emprego. A FED considera que dentro do seu relatório considera que as condições do mercado de trabalho continuam a fortalecer ao longo do tempo, o que indiciaria uma melhoria do mercado de trabalho, o que seria relevante para uma melhoria na evolução da taxa de inflação. Na perspectiva da taxa de inflação, consideram que estará estabilizada a evolução da taxa de desemprego e que poderá traduzir-se numa forte criação de emprego a prazo. Continuam a estimar para os próximos 2-3 anos uma taxa de inflação no sentido dos 2%. Falávamos há bocado que a taxa de inflação, apesar de ter sido revista em baixa face a julho passado, espera-se para 2017 uma taxa de 1,9%. Portanto, a taxa de inflação em junho estimava-se para este ano 1,4%, foi revista agora para 1,3%, mas mesmo assim para 2017 estimam 1,9% e para 2018 2%. Provavelmente esse facto impactou também a evolução do dólar face à libra, face ao euro e também relativamente ao dólar iene. O mercado acionista considera mais positivo a evolução. Consideram que a FED está comprometida com o objetivo dos 2% na inflação e considera que as métricas dos payrolls mostram uma elevada participação no mercado de emprego. Consideram também que as condições de subemprego ainda estão elevadas e que se encontra numa taxa de quase 9%, cristalização à volta deste valor, e que era necessário que esta percentagem pudesse gradualmente reduzir-se para baixar num ponto, reduzir a folga, aquilo que é considerada a folga no mercado de emprego, permitir cristalizar a taxa de desemprego que indiciasse mais um pleno emprego, e dessa forma a inflação pudesse no curto e médio prazo, portanto para 2018 e 2019, caminhar para os 2%. Consideram também que o crescimento económico aparenta ter recuperado. Estas palavras já estão a agradar sobretudo ao mercado acionista, onde vemos aqui uma recuperação do S&P para próximo de 2.150 pontos. No mercado de dívida, aqui o mundo a funcionar em tandem, em paralelo com a dívida norte-americana, vamos a fazer aqui alguma correção, e aqui basicamente o dólar mais ou menos mantendo-se aos mesmos níveis que anteriormente. Eles referem que há a possibilidade para... Portanto, andamos sempre à volta aqui do discurso muito focalizado no emprego e na inflação.
Há aqui uma frase muito relevante que consideram que vale a pena continuar a preferem manter a política monetária até que haja evidências de um maior progresso, de forma a não alterar a atual trajetória do mercado de emprego, da taxa de inflação e do crescimento económico. Esta taxa refere a alguma neutralidade face aos estándares históricos extremamente baixos. Aparece haver pouco risco de que o crescimento possa cair para abaixo daquilo que é a curva de crescimento. Relativamente à evolução de ficarem para além da curva de aceleração de preços, estávamos a falar da curva de aceleração de preços e não do crescimento económico. Poucos riscos ou indícios de que possa haver um afastamento entre a evolução da taxa de inflação e o objetivo da Fed, com um gradual ajustamento com o diferencial a manter-se entre o objetivo e a evolução e a taxa de inflação esperada. A perspectiva é que sobre a política da Fed é que se mantenha modestamente acomodatícia. Isto provavelmente para dizer que continuam a apostar com enfoque numa taxa, numa política monetária que possa acomodar possíveis desvios ou possíveis choques na evolução da estabilidade de preços, da evolução da economia, do ritmo de crescimento económico e da taxa de inflação. Poderíamos ter passado agora para a parte das perguntas e respostas. Temos aqui a senhora Helena a poder responder às questões colocadas pelos jornalistas. Há aqui um reforço também da mensagem de que a Fed poderá mudar esta sua perspectiva da política monetária consoante, em resposta à evolução dos dados. Quer os dados se refiram, fiquem abaixo ou acima das expectativas, terão capacidade para dar uma resposta em tempo. Vemos os mercados praticamente inalterados e mais ou menos aos níveis antes da decisão de taxas neste momento. Senhora Helena, há uma das questões de um jornalista da CNBC refere que vêem evidências de que a economia está a expandir de uma forma muito mais forte e que a taxa de desemprego está mais próxima da estimativa de equilíbrio. Não vê alterações
na taxa de desemprego como mais notícias, ou como uma notícia negativa, ou algo que impacte de uma forma maligna a evolução, a expectativa de evolução do crescimento económico da economia norte-americana. Vemos o S&P próximo, não está próximo dos máximos, mas a 3, 4 pontos do máximo neste momento, 2.150 pontos, 151 pontos, com o máximo próximo dos 2.154, 154,5. Relativamente ao dólar, praticamente inalterado, sendo que o dólar pudesse estar aqui mais sensível à evolução, alguma alteração da expectativa da taxa de juros. A senhora Yellen também diz que o mercado de trabalho mais forte está a atrair mais pessoas que estão fora do mercado de emprego e que as folgas que observo no mercado de emprego provavelmente não deverão ser ajustadas já este ano, mas nos próximos exercícios. Também consideram que a evolução da economia tem pouco espaço também para surpreender neste momento. Consideram que os riscos, ou as perspectivas, ou o outlook relativamente aos riscos, estão basicamente balanceados ou em linha. Na prática, não veem que, não consideram que os principais riscos neste momento possam surpreender pela positiva ou pela negativa neste momento. Vai de encontro àquilo que possa ser possam ser as suas expectativas. Não veem forte pressão na capacidade de utilização, provavelmente há alguma referência aqui à capacidade de produção da indústria e dos serviços, como podendo sugerir aqui um sobreaquecimento da economia que pudesse impactar a estabilidade de preços, isto é, pudesse aqui sugerir um processo inflacionário. A taxa de juros nos 10 anos está praticamente está nos 1,67, não está um pouco, hoje de manhã estaria próximo de 1,71%, neste momento a 1,67%, portanto estaremos 3, 4 básicos daquilo que daquilo que tínhamos no início desta manhã e da decisão da Fed. O cenário mais imediato neste momento, se tivesse de tomar uma decisão relativamente a taxas, se subir ou descer ou manter, poderia sugerir aqui de sugestionar um aumento da taxa de juros. Neste momento considera que tem um caso forte para poder subir a taxa de juros. A questão que provavelmente alguém devia colocar é, então, por que não fazê-lo neste momento? O que é que considera um risco para não mover para já as taxas de juros de 0,5% para 0,75%? A senhora Yellen, há uma pergunta da Reuters, porque é que não subiram já as taxas de juros, ela refere que a maior parte dos governadores considera que é mais sensível aguardar por mais evidências para haver aqui uma subida de taxas de juros. Refere também que não querem aguardar por um crescimento ou por um processo inflacionário ou acima do objetivo para poder agir. Nós estaremos muito longe daquilo que era o cenário antes das 19 horas neste momento, aqui com algum movimento, apesar do S&P ter realizado aqui o máximo de ação após as 19 horas,
e o Nasdaq também. Relativamente aos Fed Funds, temos aqui a taxa de juros também a evidenciar alguma queda, portanto, consistente com a subida da cotação, caminhando de 1,71 para 1,67%. Portanto, o que refletiria que não se estima, ou o mercado não acredita que possa haver uma subida da taxa de juros antes do final deste ano. Euro-dólar praticamente inalterado, 1,62, cable 1,2984, dólar iene 100,66, depois de ter quase estado aqui quase os 111 anos por cada dólar. Há aqui um comentário interessante. No corrente curso da evolução do atual ambiente, algumas graduais subidas da taxa de juro poderão ocorrer. Não estamos muito longe daquilo que tem sido também o discurso face a junho, mas estas revisões que observamos, quer relativamente a uma menor, neste momento face às previsões de junho, neste momento uma décima abaixo no crescimento para este ano, na taxa de desemprego quase uma décima acima, e relativamente à inflação também aqui alguma revisão. Portanto, há aqui, isto provavelmente poderá, estas variáveis, um pequeno arrefecimento ou uma pequena revisão em baixa nestas previsões de setembro face às previsões de junho passado, provavelmente justificam mais e enquadram melhor a atual manutenção da taxa de juros em 0,5% no limite superior, 0,25% no limite inferior. Maior reação também estamos a ver aqui por parte do crudo da WTI, que está com quase 3% de variação, a cotar nos $45,34, com o Brent nos 46,86, quase 2%. Portanto, um spread entre os dois, um diferencial de quase $1,5. O Sr. Elan também comenta que o que referiu em Jackson Hole no passado mês de julho, agosto, esse caso fortalece também aqui a subida da taxa de juros. A maioria dos participantes no FOMC, aqui no Federal Open Market Committee, no comitê, consideram, a maioria considera que podia haver condições para uma subida de taxa de juros já no curto prazo ou de uma forma mais imediata. Considera que poderá haver um movimento da taxa de juros ainda este ano se o mercado de trabalho continuar a apresentar ganhos e não houver novos riscos. Vamos só verificar aqui o que é que possa estar a acontecer em alguns dos bancos norte-americanos. Ok, e vemos aqui, depois do movimento em quebra, alguma recuperação. Vamos ver aqui brokers como o Goldman Sachs, não era isto que eu queria ver. Mais ou menos um movimento similar. Wells Fargo, JP Morgan, podiam ser mais sensíveis ao movimento da taxa de juros, Morgan Stanley.
basicamente mais ou menos refletem a evolução. Tem uma evolução muito similar. Aqui vemos a ExxonMobil a evoluir aqui mais de acordo com os ganhos no mercado do crude. Vamos ver a Chevron já agora. Também idem a responder à subida de quase 2-3% na cotação do crude WTI, na ConocoPhillips também. Vamos ver aqui também dentro os melhores desempenhos nesta sessão. Portanto, neste momento, minério extrativo, FedEx, vimos há bocado, Adobe, algumas tecnológicas a apresentarem e aqui o setor petrolífero extrativo a fazer aqui alguma recuperação, com alguns ganhos entre quase 5 e 6%. Pela negativa, aqui também Netflix, Canadian Airlines, novamente a Procter & Gamble e a Wells Fargo a darem aqui um sentimento mais negativo. Basicamente, com mais algumas questões, não temos aqui novidades. Refere também que o Comitê vai decidir relativamente a novembro se há condições para uma subida da taxa de juros e que cada reunião da FED será aberta, assim como as suas decisões e as suas considerações. Grande parte da decisão de se mexer na taxa de juro tem a ver com um julgamento ou um entendimento baseado em variáveis macroeconómicas. Não vão discutir política nas suas reuniões. Daí provavelmente não considerarem que a eleição presidencial constitui um evento relevante para a decisão de taxa de juros. Agora, provavelmente as presidenciais norte-americanas que ocorrem no dia 8 de novembro serão posteriores à decisão de taxas no dia 2 de novembro. Portanto, a próxima reunião da FED deverá ocorrer 6 dias antes das presidenciais norte-americanas. Portanto, basicamente o mercado praticamente inalterado, sem termos movimentos neste momento. Já agora, enquanto fazemos mais algum tempo, até que termine esta conferência de imprensa, podemos verificar que próximo dia 10, dentro de aproximadamente 2 semanas e meia, teremos aqui o início do calendário de apresentação de estimativas de resultados do terceiro, expectativas de resultados e vendas do terceiro trimestre deste ano. As perguntas para já não parecem ser tão relevantes ou tão impactantes relativamente à evolução ou criação de expectativas dos investidores. Depois de dizer isto, vemos o Nasdaq a fazer máximos de cotação, o S&P a caminhar também para os 2153. Estávamos a ver o futuro, portanto, vemos aqui o mercado a realizar máximos no S&P e no Nasdaq, neste momento.
Considera também que nas economias mais avançadas a maior parte das políticas económicas são altamente acomodatícias, isto é, uma forma de dizer que são fortemente expansionistas, e que tem que considerar também estes factos antes de equacionar uma alteração da taxa de juro, de forma a não criar aqui uma instabilidade, um afastamento, ou criar um caso diferente, ou haver aqui um afastamento daquilo que é a política monetária das outras economias. Considero também que o valor dos ativos não está fora da linha das normas históricas. Provavelmente deverá querer referir-se aqui que as avaliações dos ativos provavelmente poderão estar dentro daquilo que serão níveis históricos. Não considera que a economia possa ou não tenha sinais que permitam inferir que a alavancagem possa estar a aumentar. Provavelmente estas últimas referências provavelmente têm a ver com uma parte mais conservadora e sobre a avaliação dos preços dos ativos. Se as atuais valorizações, como vimos há bocado, no mercado norte-americano mais positivas, e com as valorizações, e como vimos a avaliação relativa há bocado, em que o S&P surgia aqui com os valores mais elevados em termos de price earning, provavelmente pode estar relacionado com este facto. E numa tentativa de manter aqui a estabilidade e as perspectivas do mercado de capitais, setor financeiro, refere que não existem para já indícios que possam estar sobrevalorizados. Há aqui uma referência importante. Não está segura o que é que pode estar a causar aqui um enfraquecimento ou um abrandamento naquilo que é a atividade de investimento e na despesa. E que não está a par da evidência que possa sugerir aqui alguma incerteza política. E assistimos aqui ao S&P em máximos, S&P 500 e o Nasdaq sem fazer máximos de ação, passados quase uma hora depois de ter apresentado, da Fed ter mantido a taxa de juros e a política monetária. Consideram que o sentimento dos consumidores permanece sólido, provavelmente poderá ajudar aqui as perspectivas de crescimento económico, a evolução gradual da taxa de inflação e de manter a economia próxima do pleno emprego.
A maior parte das perguntas neste momento estão-se a centrar também na componente política e neste momento a Fed marca-se, afasta-se daquilo que possam ser as variáveis de incerteza política na tomada de decisão. A maior parte neste momento, dos repórteres estão a centrar um bocado as questões nessa perspectiva. Alguns dados que têm de ser positivos, não é? Portanto, isso faz com que as ações acabem. S&P e o Nasdaq 100 mantêm-se próximos dos máximos desta sessão. Relativamente ao dólar, quer face ao euro, quer face à libra, ou propriamente ao iene, também não temos aqui movimentos neste momento que sejam relevantes. Relativamente à questão o timing, o momento do aumento da taxa de juros, a senhora Yellen considera que existe um grande espectro de opiniões e que existem riscos em aguardar durante muito tempo para retirar a política acomodatícia ou manter a política monetária mais expansionista. Neste momento vemos o S&P a aumentar os ganhos, neste momento com 14,8 pontos a 0,7% de valorização, o Nasdaq 100 a cotar nos 4.842, máximo também desta sessão. No S&P o máximo histórico e deste ano estará nos 2.197, portanto agora estaremos 41 pontos dos máximos neste momento. Considera também que a Fed vai se manter expansionista ou vai manter uma política expansionista tão longe quanto possível, no sentido de quanto tempo for o máximo tempo possível. A inflação tem estado abaixo do objetivo de 2%, e será importante que a inflação volte outra vez ao valor objetivo. Provavelmente a Fed não vai introduzir aqui mais nenhuma novidade para já que possa mover o mercado. O mercado vai olhando para, como vimos há bocado, a partir de 10 de outubro, deve ser as primeiras empresas a apresentar estimativas de resultados e de vendas para 2016 e algum outlook para aquilo que é o final deste ano, baseados no terceiro trimestre deste ano. Provavelmente poderá ajudar a criar aqui alguma expectativa de valorização, principalmente na componente das ações, uma vez que o discurso sobre a pressão inflacionista não existe, no sentido de que possa haver aqui uma aceleração do crescimento dos preços ou ao indiciar algum processo inflacionário. Isso nota-se na evolução da taxa de juros implícita da dívida a 10 anos dos Estados Unidos, que veio de 1,71 para 1,67 ou 1,66 valor atual.
relativamente ao dólar não se vê aqui uma valorização depois deste discurso ou desta decisão, e depois quase um mês depois do início do calendário de apresentação de resultados, em 8 de novembro podemos ter aí a decisão, as eleições presidenciais. E o histórico tem mostrado que existe uma maior probabilidade de valorização em anos presidenciais. Portanto, tudo aqui a caminhar mais no sentido de que poderá, o maior risco será no sentido da valorização dos ativos, de se poder testar os 2.200 pontos do que propriamente os 2.100. Neste momento parece ser esse o cenário e provavelmente pode ser a razão pela qual vemos o S&P e o Nasdaq 100 nos máximos desta sessão. A senhora Yellen refere que existe uma preocupação sobre possíveis bolhas de preços que se formassem na economia, mas que estão atentos e vão acompanhando a evolução dos preços, se se encontram de acordo com aquilo que é o seu valor intrínseco. Algumas perguntas sobre o setor bancário, mais concretamente sobre o Wells Fargo, questões mais de microeconomia propriamente que afetem as grandes rúbricas. A senhora Yellen refere que o imobiliário comercial, as valorizações estão altas, estão elevadas, comparativamente com o mercado de aluguer. Provavelmente deve considerar que o mercado de aquisição pode comportar algum prémio comparativamente com o mercado de aluguer, e que pediu à parte da supervisão para acompanhar de perto essa evolução do mercado, nesse segmento do mercado imobiliário. Dentro daquilo que é o tema da Wells Fargo, continua a dizer que o setor parece saudável e que esta saúde tem melhorado substancialmente. E vemos o S&P e o Nasdaq, mais uma vez, próximo dos máximos desta sessão. Quase imutável a evolução do dólar face à libra, ao euro e ao iene, mas relativamente à taxa de juros implícita na dívida a 10 anos, está próxima dos mínimos desta sessão, que foi nos 1.66 e vem de quase 1.71. Antes deste evento. Considera que o tema da Wells Fargo está mais na componente de supervisão do que propriamente do órgão supervisor, e é uma boa evidência do que propriamente relativamente dentro das competências da Fed. Para já, a maior parte das questões parece já ter passado aquela fase mais importante, que se centravam mais na componente macroeconómica, dos potenciais riscos e incertezas, quer da própria economia norte-americana, quer relativamente àquilo que é o resto da economia internacional, e que pudesse impactar a evolução, ou a perspectiva de evolução do crescimento económico, da manutenção do pleno emprego, estabilidade da evolução dos preços.
Portanto, neste momento, a maior parte das questões parecem ser mais micro e não parecem aqui estar a afetar para já a perspectiva de evolução daquilo que é a política monetária por parte da Fed. Atendendo a esse facto, provavelmente, se calhar, ficaremos por aqui. Poderão acompanhar a evolução aqui destes quadros, em que podem ver o S&P e o Nasdaq em máximos e os restantes ativos denominados em dólares basicamente estabilizados, sem grandes variações. Ficaremos, relativamente aos comentários, ficaremos por aqui. E deixaremos estas imagens durante mais algum tempo. Não parecerá que a senhora Ellen tenha mais algum tema relevante ou que possa surgir alguma surpresa, mas ficaremos por aqui com votos de uma boa noite, terem estado a acompanhar-nos nesta componente numa sessão em que não foi extremamente volátil, o discurso foi canalizado mais para perceber que a política monetária norte-americana tem sido expansionista, poderá e será acomodatícia e tenderá a acompanhar potenciais incertezas que possam surgir. Portanto, pode-se uma boa noite e até uma próxima.
terminado aqui o evento, vamos fazer uma rápida síntese. Portanto, neste momento temos aqui o S&P 500 e o Nasdaq 100 em máximos desta sessão, praticamente inalterado aqui na componente do dólar e na taxa de juros implícita nos 1.6580, 1.66. Portanto, para este evento ficamos por aqui. Pode ser uma excelente noite.